Audio Jungle. Então, antes de mais nada, boa noite a todos vocês. Que bom que a gente está podendo se reencontrar, que bom que a gente hoje pode contar com todas essas tecnologias para superar momentos difíceis, usando a internet de maneira muito sábia e usando a internet para o nosso crescimento. Infelizmente, muitas pessoas usam a internet também para espalhar o mal, o medo, e nesse período de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas acabam utilizando esse meio para espalhar notícias falsas, para gerar mais confusão na cabeça das pessoas. Mas nós hoje aqui vamos usar a internet para o bem, tá? O tema da nossa aula é a teoria tridimensional do direito, tá? E essa teoria, pessoal, a origem dessa teoria, ela foi, na verdade, criada pelo Miguel Reale, que ele é um jurista, advogado, foi secretário da Justiça de São Paulo, professor de Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Ele realmente foi um grande expoente no meio jurídico e no meio da filosofia do direito. Ele coordenou a comissão de elaboração do Código Civil de 2002, mas o seu valor para nós, em termos de filosofia do direito, é ainda muito maior do que apenas essa coordenação da criação do Código Civil, que, claro, tornou-se muito mais notória a personalidade dele, mas para nós aqui, da disciplina Filosofia do Direito, é muito importante. Ele foi, então, um dos mais importantes, uma das mais importantes figuras da filosofia do direito positivista, e que nós poderíamos chamar também da teoria eclética, ou seja, aquele que começa a sair, a fugir da cerca, né, do cercamento do positivismo, e começa a ampliar a visão para uma visão de um direito que dialoga com outras fontes e que não pode existir sem essa integração com as outras fontes. Então, esse é o Miguel Reale, falecido em 2005, mas que deixou um grande legado para a filosofia do direito e para o direito brasileiro como um todo, para o mundo. A teoria do Miguel Reale, ela se baseia em um tripé, e na qual nós podemos, então, visualizar 3 aspectos básicos do fenômeno jurídico, que são o fato, o valor e a norma. Olhando dessa forma, você me diria o quê? O direito começa como fato? Ou o direito se assenta no valor? Ou o direito se assenta na norma? Vejo que esse tripé, na verdade, ele foi discutido durante muito tempo, assentando o direito em um desses fundamentos. Ou o direito era a axiologia, o seu valor, a sua justiça, ou o direito era fato, num aspecto mais sociológico, ou o direito era norma, num aspecto mais positivista. Então, quando o direito é tomado no seu aspecto fático, nós vemos o direito como fato ou em sua efetividade social histórica, né? Aquilo que acontece na sociedade, aquilo que é real, aquilo que é um fator que está acontecendo de forma circunstancial e envolve as relações jurídicas, as relações sociais. O direito, como valor, tem o seu aspecto axiológico e ele teria a ideia de direito como justiça, é o valor justiça, né? Qual é o valor que damos a cada fato e se essa norma realmente representa uma ideia de justiça. No aspecto da norma, nós temos o aspecto normativo, o direito como ordenamento e a sua respectiva concepção científica do direito. Então, nós temos aqui esse tripé que forma a visão tridimensional do direito. Vamos ver uma por uma agora, né, cada parte. Primeiro, no aspecto fático. Então, a primeira questão é o que é fato?
que é fato? Bom, fato é tudo que já existe. Então, nós não podemos falar de uma coisa futura. O futuro não é fato, é uma perspectiva. Futuro é aquilo que já... O fato é aquilo que já existe. Mas o que já existe? Veja, se você está fazendo um contrato, ok? É um fato. Mas, paralelo e concomitante a esse fato de assinar um contrato, vários outros fatos estão acontecendo, certo? Tanto relacionado a fenômenos naturais, quanto a situações políticas, jurídicas, econômicas. Então, veja só, quando eu estou assinando um contrato, existe uma situação fática legal daquele momento. Há uma legislação que está vigorando nesse momento. Daqui a uns 10 dias ou daqui a um ano, pode ser que os fatos jurídicos tenham mudado, a lei tenha mudado. E aí, o que vai realmente ser colocado como questão para avaliação desse contrato é a relação fática do tempo que foi assinado o contrato, né? Ou seja, qual era a normatividade daquele momento. Então, é tudo que já existe, inclusive os interesses, as situações jurídicas constituídas, tudo, em suma, que já se tornou momento objetivado, ou seja, é algo que é perceptível, é algo que já se tornou conhecido e experimentado. Então, dentro da experiência histórica e que, tanto como fatos naturais, condiciona a ação humana, ou seja, a minha ação, num determinado momento, foi motivado por outros fatos, certo? Por exemplo, uma pessoa pode vender agora um imóvel pela metade do preço. Por quê? Porque há uma pandemia, e essa pandemia fez com que muitas pessoas colocassem, por exemplo, imóveis à venda e começaram a baixar o preço. Esse é um fato, certo? Ou seja, o valor do imóvel, nesse momento, ele não corresponde ao seu valor real, mas ao fato de outros fatos de saúde e econômicos que estão ocorrendo simultâneo a esse momento da venda. Entre os fatos, situam-se os homens. Então, e aí, quando nós temos a relação do fato com o ser humano, haverá também uma relação de valores e de atributos a esses fatos. Porque cada pessoa vai enxergar, perceber, e aí nós temos um aspecto fenomenológico do fato. Então, vamos lá. Veja aí a situação, né? Cada um pode analisar essa situação de uma maneira, ok? Você pode interpretar a atitude do rapaz que não se levanta para que o idoso sente ou para que a mulher grávida sente da sua maneira, ok? Então, essa é a relação do fato, gente. O fato, ele pode ser aceito ou reprovado. E todo fato vai ser julgado de acordo com cada pessoa. Então, há uma relação entre fatos e valores que são atribuídos aos fatos. O Miguel Reale, ele diz exatamente o seguinte: um estudioso do mundo físico natural não toma posição positiva ou negativa perante o fato, porque é seu propósito captá-lo em sua objetividade. Quando, porém, o homem, perante os fatos, toma uma posição, estima o mesmo fato e o situa em uma totalidade de significados. Então, eu vou começar agora a usar aqui nossa canetinha para fazer algumas anotações. Veja, quando, porém, o homem, perante os fatos, ok? Ele vai tomar uma posição. Então, ele estima que o fato, ele estima o fato, mesmo fato, e o situa em uma totalidade de significados, certo? Ou seja, cada pessoa, diante de um fato, ele traz consigo vários significados interpretativos para aquele fato. Então, dizemos aí que surge o fenômeno da compreensão.
por isso que nós estamos vivendo um momento em que cada pessoa diz, interpreta da sua forma. Por exemplo, agora, por que estamos em isolamento? Nós vemos aí governo não se entendendo, nós vemos a perspectiva do presidente Bolsonaro, de que é preciso olhar para a economia, é preciso olhar para o emprego, é preciso olhar para as pessoas que vão acabar morrendo de fome porque não vão ter trabalho, a economia vai quebrar. Nós temos, numa outra perspectiva, a saúde, o mundo todo dizendo que tem que se isolar, porque não adianta também pensar no trabalho se não tiver saúde, se não tiver vida. E aí cada pessoa começa também a ser influenciado por este ou aquele pensamento. Aí nós temos governadores interpretando de um jeito, prefeitos de outro, presidente de outro, ministros de outro, e cada um de nós, como nós dizemos, né, no futebol, cada cabeça é um técnico, ok? Então, continuando. Desculpa interromper, mas tem alguns alunos que o fenômeno da compreensão. Não se trata de explicar o fato, não se trata de explicar o fenômeno nos seus nexos causais, mas de compreendê-lo naquilo que nesse fato, naquilo que esse fenômeno significa para a existência do homem. O ato de valorar é competente, intrínseco ao ato de conhecer. Então, toda vez que eu conheço, eu interpreto, eu dou nome, eu condiciono, eu estabeleço algum tipo de relação, certo? Pilar é o fato, é aquilo que existe, é aquilo que historicamente é conhecido, é aquilo que se relaciona com vários outros fatos, certo? Aquilo que pode ser objetivado, aquilo que pode ser compreendido. Então, quando eu tenho essa experiência com o fato e tenho uma interpretação, surge a ideia do valor. E o que vem a ser valor? O valor são as ideias ou as ideologias políticas. Então, valor são também ideologias. Vamos só colocar aqui ideologias, elas podem ser políticas, podem ser econômicas, morais, filosóficas, jurídicas e religiosas e tantas outras. Então, dessa forma, ninguém pode fugir da ideologia, ou seja, qual é a ideia, a compreensão, a interpretação, a visão que eu tenho sobre determinado fato. Então, nós podemos ser influenciados politicamente, economicamente, nós temos uma influência da moral que faz com que eu possa, então, dar um determinado valor a um fato e você dá um valor diferente, certo? Então, tudo isso defendidas em determinado momento histórico. Por que determinado momento histórico? Porque nós estamos em constante mutação, né, pessoal? Assim como o infeliz do coronavírus, né? Ou seja, hoje, como dizia o cantor, né, eu sou essa metamorfose ambulante, ou seja, hoje eu penso de uma forma, mas amanhã, nas minhas várias experiências, eu posso mudar a minha ideia. E, na verdade, só os dinossauros que não mudaram e porque não se adaptaram foram exterminados, certo? Então, veja, exemplos aí de fatos, né, aliás, de valores. O liberalismo, o socialismo, a ética eudemônica, né? Ou seja, veja, nós vivemos nessa crise agora com o socialismo, que nem sei que só existe lá na China e outros países, mas nós vivemos com o fantasma do socialismo, né? Mas vivendo num pensamento totalmente liberal. A ética eudemônica, a ideia de busca de felicidade, que eu vejo que vai mudar muita coisa, né? Essa crise pandêmica, ela está mexendo com a cabeça de muita gente, e eu tenho certeza que as perspectivas de felicidade das pessoas vai mudar. O cristianismo, o protestantismo, sistemas filosóficos, kantiano, positivismo jurídico, ou seja, tudo isso são ideias que moveram o mundo e movem o mundo até hoje, certo? Ninguém age sem ser movido por alguma ideia. E, movido por ideias, nós formulamos outras ideias e que influenciam outras pessoas.